Bom, eu apresento agora o painel 1, com o tema Participação da Iniciativa Privada no Controle Metrológico Legal, Atividades, Materiais e Acessórios. E como moderador deste painel, convido ao palco o senhor Gerson Ricardo Vieira da Silva, gerente de qualidade da Alfa Instrumentos Eletrônicos. E para compor este painel, convido o senhor Eduardo Ribeiro de Oliveira, da Coordenação Geral Executiva da DIMEL e Metro. Convido também o senhor Murilo Moura Filho, presidente da ANPES, Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos, e também o senhor José Augusto Basso, diretor secretário também da ANPES, Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos. E finalizando, a senhora Rúbia Rondini, da Regulatory Affairs and Customer Service Manager da Omron Healthcare Brasil. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra para as contextualizações iniciais ao moderador, senhor Gerson. Senhor Gerson, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom ver um auditório cheio desse, né? Quanto o Metro Legal cresceu esses anos. Parabéns, presidente, muito bom, muito bom. Bom, muito se falou aqui, né? Muito bem colocado pelos palestrantes anteriores, de transformação na metrologia. E esse tema, atividades materiais e acessórias, eu creio que seja um dos pontos mais fortes nessa transformação, que é permitir os ensaios pela iniciativa privada, né? E eu acho que é simples a gente resumir, claro, vai ter as palestras aqui, então vou ser bem breve, mas hoje a gente tem a demanda cada vez mais crescente, hoje a gente tem uma escassez, né, uma não renovação dos órgãos metrológicos e uma necessidade muito grande, né, com a globalização, de mais fiscalização. Tá? Então, eu acredito que, aí já é a minha opinião, né, que a iniciativa privada ela é fator determinante para que a gente possa melhorar, tá, e ter mais capilaridade na fiscalização, né, que continuará a ser da rede, né, e do Inmetro, isso tem que ficar claro e vai ficar claro aqui, mas com a contribuição importante nos ensaios da iniciativa privada. Então, não vou me alongar muito, quero agradecer a todos aqui, né, que farão parte desse painel, e vamos ao trabalho, né? Obrigado. Vamos lá, então, para apresentar a primeira palestra deste painel com o tema Entendendo o que é atividade material e acessórias e seu objetivo. Convido o senhor Eduardo Ribeiro de Oliveira, da Coordenação Geral Executiva da DIMEL e Metro, para a sua apresentação. Olá, senhor. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus amigos. Como o Gerson comentou, né, falar um pouquinho do que é atividade material acessória, né? É sempre importante, né, eu sempre comento, nivelar o conhecimento, né, e a gente interagir e discutir sobre esse tema. Pegando os princípios assim, né, da legalidade, né, da reserva legal, o Eduardo, como cidadão, ele pode fazer qualquer coisa desde que não seja proibido por lei. Mas o Eduardo, servidor público, ele tem que fazer somente o que está previsto em lei, né? Então, a lei do Inmetro, né, e aí pegando Constituição, né, até chegar na lei do Inmetro, dispõe sobre as competências, né, do Cometro e do Inmetro, e ela é muito clara na questão do que o Inmetro é o responsável por elaborar e expedir regulamentos técnicos na área do controle metrológico legal. Além disso, né, exercer com exclusividade o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal. Então, Marcelo comentou, né, da questão, por exemplo, dos nossos órgãos delegados, até que ponto perderia relevância ou não, né,
Quer dizer, mas é muito claro que esse poder de polícia administrativa ele é do Inmetro, né? E aí, claro, ele é delegado para esses órgãos públicos, né? De acordo com a lei. Então, o que é o controle metrológico legal? O controle metrológico legal é o conjunto, né, de regulamentos. E aí, quando a gente cita lá o Conmetro, né, o Conmetro fala que o Inmetro pode regulamentar instrumentos na área de transações comerciais, saúde, meio ambiente, etc. Quer dizer, é quase tudo, né? A possibilidade do Inmetro regulamentar é quase que absoluta, mas a gente não pode, né, não deve regulamentar tudo. Tem que regulamentar efetivamente o que é necessário, né? E aí, dentro dos regulamentos, a gente tem uma divisão, né, que a gente chama de controle legal dos instrumentos de medição, que são as etapas, né, desse controle. Normalmente, aprovação de modelo, verificações iniciais, verificações subsequentes, além da supervisão metrológica. Ao longo de muito tempo, né, o modelo estava muito baseado, né, e aí citando especificamente verificação subsequente, né? Esqueci um pouquinho a aprovação de modelo, verificação inicial, a gente está citando aqui a subsequente. Foi feito nesse formato, quer dizer, a verificação é feita pelo órgão delegado pelo Inmetro, quer dizer, pelo Inmetro, né? E aí os órgãos delegados com essa competência de realizar essa verificação. Aí fica o período, né, de validade daquele regulamento, né? Quer dizer, esse tempo aqui, né? Pode ser 1 ano, podem ser 2 anos, de acordo com cada regulamento. Ele retorna, né, para fazer uma nova verificação, né? Aquela verificação que a gente chama de periódica. E se tem no meio desse caminho, né, ao longo desse tempo, um reparo, a gente tem as figuras, né, das oficinas permissionárias que executam o ensaio e que ficariam ainda, esse instrumento ficaria ainda aguardando o retorno do órgão delegado para fazer uma nova verificação, que a gente chama de verificação após reparo. Na prática, a gente sabe, né, tem instrumentos que eles ficam reparados, eles ficam até o final da validade dele para, no outro período, eles serem novamente verificados. Outros instrumentos, né, a gente pode citar os medidores de velocidade, eles ficam fora de uso, tá, até o retorno do órgão para nova verificação. Então, essa aqui é a teoria, né? Seria dessa forma que a gente trabalharia, quer dizer, trabalhou durante muito tempo, mas é uma realidade que é inaplicável hoje, né? Quer dizer, inaplicável nem hoje, né? Já tem bastante tempo, até coloquei aqui, nem tão atual assim esse problema, né? Porque cada vez mais nós temos uma quantidade maior de instrumentos no mercado, né? E uma diminuição, né, da nossa estrutura, né? Seja metrologia, financeira, capacidade física, né, estrutura física. Então, aqui tem alguns exemplos, né, quer dizer, balança, né? Imagina a quantidade de balanças espalhadas pelo Brasil. A gente consegue atender a cada 1 ano fazer uma verificação? Obviamente que não, né? Um outro exemplo também, taxímetro, né? O taxímetro, a gente usa uma pista de 1 quilômetro, né? O táxi percorre uma pista de 1 quilômetro. E o táxi ele é diferente, porque quando a gente chama de hora parada, não é o veículo parado, é uma medição abaixo da chamada velocidade de transição. Ali ele conta por hora. Acima dessa velocidade de transição, ele marca por distância. Então, hoje, você tem uma pista, né, no meio da rua de 1 quilômetro, você tem quebra-mola, você tem trânsito e tudo. Se baixar dessa velocidade de transição, você perde aquela medição, né, porque é uma medição relacionada à distância, né? Então, assim, é uma estrutura física que a gente não tem, não possui. Então, é outra realidade. E um outro exemplo, né, ali está o tacógrafo, sim, mas vou chegar lá, né, o tacógrafo eu vou colocar. E o tempo de resposta, né, como eu comentei, um medidor de velocidade, ele fica aguardando o retorno do órgão metrológico, que não é imediato, né? Então, aquele instrumento fica fora de uso. Então, como eu comentei, toda a nossa ação está relacionada à lei, né? A lei ela pode ser alterada, né, como ela teve essa alteração há um tempo atrás, só que tem situações que eu não preciso alterar a lei, né? Eu posso usar do poder discricionário, né? Quer dizer, eu tenho certa discricionariedade como Inmetro, como órgão público, de tomar certas ações, né, dentro daquele controle metrológico legal, né?
Ele não fala no controle metrológico legal como eu tenho que fazer. O Inmetro é que determina como fazer. Então fica mais fácil. E aí, nessa alteração da Lei 9933, foi prevista a questão das atividades materiais e acessórias de metrologia legal. Então, são atividades que não implicam no poder de polícia administrativa, né? Como está na lei, né? Lá atrás, estava muito claro que o poder de polícia administrativa é somente para o Inmetro ou por delegação para outros órgãos públicos, né? Então, eu não posso delegar o poder de polícia administrativa. Só que essas atividades materiais e acessórias eu posso, por meio de delegação, acreditação, credenciamento, etc., né? Por meio dessas figuras, eu posso ceder essas atividades para terceiros. Elas podem ser realizadas por terceiros. Sempre sob controle, supervisão ou registro administrativo pelo Inmetro. Então, assim, a gente está passando as atividades, mas supervisionando, né, controlando. E fica mais fácil, como eu falei, eu não tenho uma quantidade infinita de servidores. Então, é mais fácil controlar supervisionando do que efetivamente na execução do trabalho. Então, ali também o comentário, né? Essas outras atividades que abrangem ali o efetivo ato, né? A aprovação de modelo, a fiscalização, a verificação, a supervisão, somente para o Inmetro ou órgãos delegados. Então, a gente não delega a verificação, a gente passa, né, atividade material e acessória para aquele particular. Então, resumindo, né, quer dizer, é o Inmetro que define o que é a atividade matéria e acessória para aquele determinado instrumento. Então, eu tenho instrumentos diferentes, eu tenho características diferentes. De repente, eu posso ter instrumentos até que não sejam feitos, né, a verificação não seja feita com essa figura. Então, tudo é uma análise, né, de custo-benefício, né, a realidade de cada instrumento. Mas, no limite, essa verificação, que eu não posso delegar, é simplesmente a emissão do certificado de verificação, né? Então, eu posso passar, por exemplo, os ensaios, né? Posso passar a marcação, né? A fixação de marcas, mas, no limite, essa emissão do certificado ela é feita pelo Inmetro. Pegando um exemplo aqui, né, do cronotacógrafo, já foi comentado. O cronotacógrafo, para vocês terem uma ideia, né, o primeiro regulamento dele é de 1999. O Inmetro só conseguiu implementar as verificações subsequentes em 2009. E por que esse gap todo? Porque na figura anterior, que era idealizada, né, quer dizer, o IPEM, o órgão metrológico, teria que fazer o ensaio, era uma realidade impossível, né? A gente está falando hoje de cerca de 1 milhão de ensaios ano. Eu não tenho estrutura física, eu não tenho pessoas para fazer isso, né, como Inmetro, como Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. Então, demorou esse tempo todo para justamente alinhar essa figura, né, da atividade matéria e acessória, utilizar particulares, né, particulares que, num primeiro momento, foi difícil, né, entender e investir, porque é um investimento alto, né, um posto de tacógrafo é uma estrutura grande, né, mas hoje, assim, é uma realidade. A gente tem cerca de 900 postos espalhados no Brasil. Então, é um case que a gente chama realmente de sucesso, né? E que, como o Marcelo comentou, tem seus problemas, né? E tem a necessidade de evolução também. Então, o PAC, né? Que é o posto autorizado de cronotacógrafo, ele realiza as atividades materiais e acessórias. Hoje, essas atividades são a conformidade ao modelo aprovado, a selagem, né, a marcação, né, e o ensaio. Então, ali tem as figuras, né, do banco de rolos, né, do simulador. Esse simulador informa ao portal do Inmetro de tacógrafo a velocidade medida, né, para aquele instrumento. E a verificação é o quê? É a leitura e a emissão do certificado, leitura dos discos e fitas diagrama. É um instrumento que tem um registro, né, uma particularidade. Ele gera um disco de registro ou uma fita de registro. E a verificação contempla isso. Então, o PAC, a cada 10 dias, 15 dias, ele pega aquele montante de ensaios de discos, encaminha para o órgão metrológico da sua legislação, jurisdição, para que seja feita a leitura e aí sim a emissão do certificado.
Quais os problemas que a gente tem hoje, né? Custo para o PAC, né? Envio desses discos, acontece extravio, quer dizer, como é que eu vou ler um disco que ele foi extraviado, sendo que tem um ensaio e um usuário, um caminhoneiro, dependendo daquele certificado para trabalhar, né? A leitura é um trabalho cansativo, monótono, né? Tem aqui uma imagem, é uma leitura usando o micrômetro, né? Imagina, estou falando de 1 milhão de ensaios, né? São 1 milhão de leituras. E hoje a gente tem a realidade que tem alguns órgãos que não conseguem efetivamente fazer essa leitura. Então, teoricamente, seriam 30 dias para leitura e emissão do certificado, e isso é prorrogado por muito mais tempo. Tá? Então, é um problema hoje, né? E a proposta que a gente está estudando, né, eu acho que é o caminho, é passar a leitura também para os PACs. Tá? Claro que aí seria uma figura diferente, né? Se eu for usar a mesma figura ali do micrômetro e tudo, não teria tanto ganho assim, a gente teria outro tipo de problema. Então, a gente já tem fabricantes desenvolvendo scanners, quer dizer, que você coloca o disco diagrama, ele escaneia e consegue detectar o valor de ensaio, características, se aquele ensaio está correto ou não, né? Que a gente tem alguns outros problemas de compatibilidade de disco para o ensaio. Então, é uma outra proposta, quer dizer, evoluindo essa atividade de matéria acessória, passando também a leitura para os PACs, com controle, efetivamente, né? E aí fica a parte de verificação, né, que eu não posso delegar, ficaria como a emissão do certificado. Tá? Obviamente, a supervisão também desse sistema por parte dos órgãos da rede. Então, é aqui, ó, logística para o envio dos diagramas, né, armazenamento físico. Né, hoje a gente tem, aqui, por exemplo, no IP de São Paulo, tem sala abarrotada de disco diagrama que a gente tem que armazenar e controlar. É um padrão caro, né, um micrômetro que a gente está falando, é um equipamento caro, calibração complicada, trabalho repetitivo. Treinamento em si também é difícil, né? A gente tem uma rotatividade alta de servidores, então esse treinamento é um treinamento que não é simples, então isso impacta, né? Demora nas leituras, problema com as reprovações, porque se eu tenho uma reprovação depois de tanto tempo que ele está circulando como ok, gera um impacto também para esse caminhoneiro. Então, um scanner, por exemplo, né, que é a proposta, né, eliminaria a necessidade de envio, quer dizer, ficaria tudo armazenado no sistema, seria uma escolha do PAC, quer dizer, o Inmetro não obrigaria uma ida do PAC para aquele tipo de sistema, seria voluntário, com a vantagem desse certificado ser emitido na hora, porque o sistema poderia fazer essa comparação. Né? Quer dizer, quando eu pego a velocidade lida pelo scanner com a velocidade informada pelo banco de rolos, é simplesmente uma comparação para ver se aquela diferença está dentro dos erros máximos admissíveis. Então, isso um sistema pode fazer. Quer dizer, eu não preciso de um servidor para dar um clique. Né? Então, eu tenho velocidade nessa parte. E a reprovação seria na hora. Né? Quer dizer, essa análise é feita na hora, seria uma reprovação já imediata. Então, as atividades de matérias acessórias seriam aquelas, né? Quer dizer, conformidade ao modelo aprovado, marcação, ensaios, leituras de diagramas. O sistema faria essa análise, né, essa comparação, e a emissão do certificado ou a emissão da notificação de reprovação. Tudo com a supervisão da rede. Em vez daquele metrologista ficar lendo o disco, ele vai no sistema olhar aquele determinado disco que foi escaneado. Opa, deixa eu fazer uma análise aqui visual, né, no sistema. Tenho uma dúvida, eu peço esse disco físico. Quer dizer, então, ele muda o foco da sua atividade. E aí, idealizando, né, quer dizer, propostas. Por que eu peguei o medidor de velocidade? Né, um possível instrumento a ser, caminhar por esse caminho, né, caminhar pelo caminho da atividade de matéria acessória. Todos aqui, né, somos motoristas, né, é um instrumento que impacta, né, a sociedade. Como é que eu vou passar para um particular? Né? Mas aí eu tenho características dele também que a gente vai comentar aqui. Então, hoje o problema é disponibilidade, né? Esse agendamento.
O agendamento não é só o fabricante com o órgão metrológico, quer dizer, envolve segurança pública, envolve fechamento de via, né? Então, é um agendamento que é complicado por si só, né? Sendo que o fabricante, quando faz a instalação ou faz uma manutenção, ele já está com o veículo ali, já está com a via interrompida, né? Questão de segurança, quer dizer, o fabricante ele tem que passar com o veículo, ok, não tem muita saída. Só que se eu passo de novo com o IPEM, eu estou ampliando essa questão de risco, né? De necessariamente, eventualmente. E aí a vantagem do instrumento. Como o tacógrafo ele tem um registro de medição, né? De repente, eu falando de uma balança, pode ser que não tenha um registro. Esse instrumento ele registra, né? Como tacógrafo, ele tem o disco e a fita diagrama, então ele tem um registro também. Então é mais fácil de eu ter um controle desse instrumento, né? O padrão ele também tem a possibilidade de registro, né? Tem padrões que efetivamente vão gerar um arquivo, né, com coordenada geográfica, hora, data, então velocidade medida, né? Então eu consigo controlar isso. E são detentores restritos, né? A gente está falando normalmente é o fabricante que detém esse instrumento. É um instrumento comercializado para a população como outros. Então, são características que favorecem, né, essa passagem, né, da atividade de matéria acessória para os particulares. Então, atividade de matéria acessória seria conformidade de modelo aprovado, né, a marcação, como no cronotacógrafo. Quando eu tenho a passagem do veículo com padrão, eu tenho um instrumento, né, com esses registros, né, e o meu padrão também. Então, eu posso comparar essas medições, né, fazer análise direto, eventualmente, num sistema também, né, qual é a velocidade medida pelo instrumento, qual foi a velocidade medida no padrão, e gera o certificado automaticamente. E a supervisão da rede, quer dizer, não impacta, por exemplo, determinado fabricante vai fazer um ensaio daqui a pouco, ao meio-dia, em determinada via. A gente pode, eventualmente, obrigar que esse fabricante informe com uma semana de antecedência o órgão metrológico. Não que ele vá participar efetivamente da passagem, mas pelo menos fica avisado. Ele pode chegar e aleatoriamente escolher, ó, nesse dia eu vou acompanhar essa medição. Fechando aqui, que meu tempo já acabou. Então, assim, o grande resumo, né? São instrumentos, os instrumentos são sempre diferentes um do outro, eles têm características diferentes, né? E aí, dentro dessas características, fica mais fácil da gente usar e defender, né, essa realização das atividades de materiais acessórios por particulares, né? Se eu tenho um questionamento futuro, eu tenho como rastrear tudo aquilo. Então, citando, né, de novo, um medidor de velocidade, o Ministério Público ficou em dúvida em com determinado equipamento, determinado ponto. Eu poderia, pelo sistema, ver todas as passagens registradas, as imagens, né? O padrão, por exemplo, né, no para-brisa, informando a velocidade. Então, é foto, é o registro ali. Então, a gente tem como caracterizar, ó, foi feito aqui corretamente. Ou, de repente, né, ó, teve um problema realmente aqui. E aí, como o Marcelo comentou, é a questão da responsabilidade, né? Tendo a facilidade, mas tem uma responsabilização também, se for feito de forma incorreta, tá? Nossos contatos, eu fico à disposição de vocês, qualquer questionamento. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo, pela apresentação. Aí está o QR Code da palestra dele, para vocês captarem. E vamos para a segunda apresentação deste painel com o tema As inovações no cronotacógrafo e o que vem com o crono digital. Convido o senhor Murilo Moura Filho, presidente da Ampes, e o senhor José Augusto Basso, diretor secretário também da Ampes. Boa apresentação. Bom dia, pessoal. Vamos falar aí da evolução do tacógrafo, tá? Para onde aqui? Ah, tá. Espera aí. Pronto. Bom,
A gente vai falar das inovações do tacógrafo, tá? Da evolução que o tacógrafo tem tendo. A gente vai mostrar que hoje o tacógrafo pode ser considerado até um computador de bordo. Ele foi um equipamento bastante utilizado antes, e com a modernidade, né, da digitalização, ele tem evoluído cada vez mais e tem trazido mais condições, tá, de fiscalização, condições para a empresa de transporte, para os órgãos fiscalizadores, né? Primeiro a gente vem aí com a evolução do tacógrafo, né? Em 1947 foi lançado na Europa o tacógrafo mecânico, e em 1958 no Brasil. Esses tacógrafos usavam o disco diagrama, tá? Que é um registro de papel, tá? Onde temos umas agulhas que fazem a marcação da velocidade em função do tempo. Depois, em 83, ele passa a ser um tacógrafo eletrônico, ainda não digital, tá? E na Europa, em 99, chega no Brasil. E aí, em 95, ele já dá um grande avanço, que é um tacógrafo modular, mas ainda usando o disco diagrama, né? E ele chega em 2001 no Brasil, cada vez mais encurtando esse avanço da tecnologia que vinha na Europa e chegando ao Brasil. Esses tacógrafos, eles todos utilizam o disco diagrama, tá? Que ainda é um instrumento importante, mas que ele evoluiu muito, né? Como vamos ver a seguir. Em 2006, a gente teve o tacógrafo BVDR, da VDO 1.0, o SEVA SV3000A e o FIP SPY32. Dentro desse período, de 2006 a 2012, mais ou menos, foram lançados esses tacógrafos. E aí já foi uma grande evolução. Eles passam a ser equipamentos digitais, que têm uma memória nele, tá? Onde são registradas aquelas informações de velocidade e distância em função do tempo. Aí a gente vem para tacógrafos que já são exclusivos no Brasil, que já são evoluções desses outros tacógrafos que foram lançados antes, né? A VDO tem já o BVDR 2.0, já estamos aqui com a Positron, que entrou no mercado também, e a SEVA tem o DT 1050 como um dos seus de maior qualidade e evolução, né? Então, esses tacógrafos, eles já têm um registro através de uma fita diagrama que pode ser usada no fiscal nas ruas, tá? E também registra na memória tudo isso, tá? Tudo aqueles movimentos. Inclusive, também podem ser acoplados equipamentos que eles transmitem essas informações para a empresa via GSM. Aí está marcado eles, os tacógrafos digitais. Essa foi uma grande evolução, tá? Bom, vamos falar isso aí que é que eu estava falando aqui, o cronotacógrafo analógico, que é no disco diagrama. Então, era um disco diagrama em papel, carbonado, revestido de cera com registro instantâneo de uso diário. Esse equipamento foi muito importante, ainda é muito importante, mas aí a gente vai evoluindo para o cronotacógrafo digital, que tem uma fita diagrama, né? Tem um registro térmico com impressão das últimas 24 horas e também tem na memória dele tudo registrado, tá? Que pode ser um armazenamento de 15, 30 até 90 dias, de acordo com o movimento do veículo. Pode estar tudo lá na memória desses tacógrafos. O disco diagrama com registro sobreposto, sem condições de leitura de informações de velocidade, tempos de condução e parada, distância percorrida, né? Isso, apesar de ser uma grande evolução para o que nós tínhamos antes, então hoje a gente pode ser diante do mundo digital, o mundo que nós hoje já estamos sempre com o celular realizando quase todas as nossas atividades, né? Então, pode-se dizer que tinha que evoluir, né? Evoluiu, mas ainda temos no mercado uma grande quantidade de tacógrafos usando esse disco diagrama. Por que isso? Porque o custo, tanto financeiro como político, para obrigar o pessoal de frota a trocar esses tacógrafos, ia ser muito alto, ia ser muito caro, né? Então, há uma tendência dessa modernização,
mas com o uso e manutenção, né? Cada vez a manutenção dos tacógrafos com disco diagrama fica mais difícil, né? Como a gente hoje, os eletrodomésticos, televisões, cada vez a gente não faz mais manutenção, quebra e o custo é quase de um novo, né? Então isso está acontecendo com os tacógrafos com disco diagrama e aí vem, o pessoal termina trocando pelo tacógrafo digital, mas não como obrigação, tá? Aí a gente tem uma demonstração dos gráficos do arquivo digital, né, com as informações nítidas e a possibilidade de escolha da resolução. Você tem a resolução de 1 hora, resolução de 20 minutos, resolução de 1 minuto. Por que isso? Se você quiser avaliar um acidente, tá? Isso tudo fica registrado, em geral, na memória do tacógrafo e através do disco diagrama. Então, a gente tem uma precisão para uma perícia, tá? É identificar como estava a velocidade, como estava dirigindo aquele veículo naquele momento do acidente, e aí você conseguir, né, ter uma melhor avaliação do que ocorreu, tá? Bom, Sentado? bom dia a todos. Nós estamos falando aqui de evolução, né? E fiquei pensando aqui em tudo que eu vi e essa terceirização, entre aspas, pensada e já, de certa forma, idealizada pelo Inmetro, carece de uma condição indispensável, que é a segurança jurídica dita pelo diretor. O nosso programa começou em 2008 e nós tínhamos um edital publicado no Diário Oficial em setembro de 2008 que dizia num dos seus artigos que a correção do valor dos nossos serviços seria anual pelo IGPM. Estranhamente, em 2009, o Inmetro suprimiu isso. Aí gera a insegurança jurídica. Então, a única dica que eu dou dentro desse assunto, Eduardo, é que seja realmente um acordo com os novos concessionários desse serviço de verificação seja bem feito e sólido. No nosso caso, nós fomos meio que boi de piranha e sofremos as consequências até hoje. Para os senhores terem uma ideia, em 2019 nós pagávamos da fábrica um tacógrafo desse apresentado pelo Murilo, BVDR 1.0, R$ 1.100 a unidade. Hoje nós pagamos R$ 2.400. Detalhe, o nosso serviço continua a mesma coisa, não teve um centavo de aumento de 2019 para cá. É consequência dessa insegurança jurídica. Eu não tenho nenhum receio de dizer, porque eu sofro na pele diariamente, e a oportunidade é essa mesmo, de dizer para os mandatários, de maneira transparente e honesta. Bom, falando em evolução, eu fiz um trato, como se diz lá na minha terra, com o mestre Celso Scaranello, agora há pouco lá fora. Nos próximos 20 anos, nós vamos estar aqui na Remesp, eu e ele. Eu com 70 anos, ele eu não sei quanto tem. Daqui 20 anos a coisa já está meio grossa. Mas nós vamos estar aqui, né, lutando. E ele combinou comigo que, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Eu falei, ótimo. Então, parabéns para a Remesp, parabéns para ele como presidente executivo, o Dr. Jean, enfim. Vamos lá. A evolução do tacógrafo, ele permite hoje, o que existe no mercado de digital, permite o gerenciamento da frota. Lá, por volta do ano 99, 2000, a IBM, poderosa então, a IBM, desenvolveu um computador de bordo, que pretendia ela colocar como um equipamento obrigatório e tal para uso dos... E esqueceu do elementar, que é o registro físico para a fiscalização poder atuar, já que não havia, e até hoje não há, dispositivo que interprete. Tem que imprimir. Ou o disco já está impresso,
impressa das últimas 24 horas, ou a fita, o agente fiscalizador manda imprimir na hora, as últimas 24 horas. Pois bem, então a IBM saiu do negócio. Quando ela sentiu, saiu do negócio. A resolução de 1999 a 92, do CONTRAN, trazia os anexos. Anexo 1, que era um tipo de tacógrafo, anexo 2, outro tipo de tacógrafo. E vem evoluindo. Hoje nós temos aí, dentro do mesmo equipamento, a um custo bastante razoável para o usuário, um verdadeiro computador de bordo, como disse o Murilo. Ele é capaz de gerenciar a frota, com todas as informações. Tem um dos modelos, esse 2.0 da VDO, que gera mais de 25 relatórios diferentes. E fica tudo na nuvem. E o gerente da frota, sentado lá, está vendo em tempo real o veículo em qualquer lugar do Brasil, inclusive o comportamento do veículo em decorrência da forma de direção do motorista. Então, essa realidade de hoje, eu acho que nós já estamos no futuro. O difícil para mim, na minha idade, é acompanhar isso. Mas eu tenho feito um esforço danado, trouxe meu filho aqui com 16 anos de idade, para assistir isso daqui, porque é o embrião. Né? Então, eu tenho a convicção que nesse produto nós já estamos no futuro. E agora, soube com muita satisfação, dito pelo Eduardo, sobre esse scanner, esse sistema de scanner aí. Não é? Ao mesmo tempo em que impõe um pouco mais de responsabilidade para o posto autorizado de cronotacógrafo, que, por sua vez, já é muito bem auditado pelo Inmetro. Para os senhores terem uma ideia, são 16 anos, 850, 900 postos no Brasil. Nós daríamos, se fosse multiplicar, daríamos aí mais ou menos 13 mil anos de posto funcionando. Nesses 13 mil anos, talvez 2 ou 3 postos foram excluídos do sistema, porque o sistema é muito bem controlado pelo Inmetro. E na condição de pequenas empresas, são pequenas empresas que prestam esse serviço. Nessa condição, o que ocorre? O sujeito não vai pôr em risco o negócio dele. Ele anda direitinho, conforme manda o regulamento. E o Inmetro tem consciência disso e sabe conduzir isso bem. Então, a evolução do tacógrafo é isso aí. Hoje nós temos um computador de bordo, um gerenciador de frota que atende toda essa gama de coisas, inclusive a fiscalização propriamente dita pela condução do motorista. Tempo ao volante, esses sistemas, eles já têm a parametrização do tempo ao volante, que é uma coisa muito importante, né, para a segurança viária. Esse tempo ao volante está aí dentro, a lei, de forma que o equipamento diz, olha, você está trabalhando mais do que deve, para descansar. Então, eu vou dizer uma coisa, eu não esperava que fosse chegar a isso. Eu trabalho nesse negócio há 30 e poucos anos. Então, muito satisfeito com o momento atual e com a tecnologia disponibilizada. Como falado no gerenciamento, o módulo de telemetria, né, ele transfere para um servidor, isso vai para a nuvem e fica disponibilizado ao usuário através de um convênio, contrato de prestação de serviço com o fabricante, a utilização de todas essas informações, como disse, até em tempo real. A rastreabilidade é uma coisa absolutamente verídica, ela acontece, é automática, né? Na gestão dos veículos e o sistema de web service. É mais ou menos o que está representado aí, né? Em que mostra tudo isso que nós estamos falando. Segurança, confiabilidade e rapidez na análise de acidente. Então, essa é
roubo de veículo. As seguradoras têm se recusado a pagar sinistro quando é detectado que havia excesso de velocidade. E o que pode mostrar isso? Que não seja documentalmente o cronotacógrafo. É só ele que permite. Eventualmente pode ter uma filmagem, mas isso é uma coisa eventual. Na regra, é ele quem diz se o sujeito estava ou não acima da velocidade, até para isentar ou inocentar o condutor, quando ele está na velocidade da via regulamentar e tem algum tipo de acidente. Então, se ele está funcionando regularmente, não tem problema nenhum para ele, então o documento vai inocentá-lo. Aí é o que o Eduardo falou, né, que é o que a gente já estava imaginando, né, acontecer, algo melhor nessa questão do futuro da verificação metrológica, né? Então a gente espera, como o Eduardo comentou, que a questão evolua, né, para que deixe alguns que evolua no sentido de evitar alguns trabalhos, como remessa dos discos de diagrama, né, remessa de papelada, arquivamento de papelada, né? Então isso é o que a gente estava imaginando para o tacógrafo, para verificação metrológica como futuro, algo que você aí até nos deu um adiantamento que estão analisando isso, né? Porque realmente é muito importante, dentro do que eu comentei antes, essa digitalização do nosso mundo, né, que tem ocorrido de uma forma, né, surpreendente, né? Cada vez a gente se espanta mais com o acontecimento aí e a mudança para os arquivos digitais. Comparativo da análise. Bom, aí fita diagrama versus arquivo digital. Essa é a imagem do ensaio metrológico registrado fisicamente na fita diagrama, que posteriormente é analisado por meio de ampliação microscópica da área de registro. O arquivo gerado pelo cronotacógrafo é analisado digitalmente, com variações de escala no tempo, por hora, minuto a minuto, segundo a segundo, né? Voltando àquilo que a gente falou, a evolução, né, de você poder ter até aquele tempo do acidente, aquele momento para ver exatamente a velocidade que o veículo vinha desenvolvendo antes do acidente e posteriormente. A gente também pode falar do negócio dos PLs? Que não está na apresentação. A questão dos PLs. A importância. A gente está bastante preocupado, eu vou passar a palavra para Zé Augusto, porque tem os PLs proposto por um deputado na Câmara Federal que desobriga o tacógrafo, né, e enfim. Né? Então, eu vou passar a palavra ao Zé Augusto, que ele está bem a par dessa situação, que é uma preocupação nossa do ramo, do setor de cronotacógrafos. Quanto mais a par, como você disse, mais preocupado fica, porque é uma irresponsabilidade do legislador querer suprimir essa obrigatoriedade. Isto é uma vergonha, como dizia o Boris Casoy. Então, eu vejo o seguinte, há um movimento de vários parlamentares contra isso, mas a impressão, eu já tive várias vezes lá, eu moro em Brasília, fica fácil de ir lá conversar com um e com o outro, mas a impressão que se tem é que o Inmetro não está agindo com a veemência que necessita essa situação, para bloquear essa ação. É um deputado lá de Rondônia, não sei de onde, entra com um projeto de lei totalmente... Ele isenta todas as multas para caminhão, todas. Inclusive mal escrito, né? Mal proposto. Depois ele faz um outro projeto de lei que muda um pouco o negócio. Aí fizeram lá a junção dos dois, lá pensaram os dois projetos, está na mão de uma deputada federal do estado de Roraima, considerando que Rondônia e Roraima juntos têm uma frota extraordinariamente grande, né, em relação ao país. Mas está na mão dessa deputada, ela já manifestou, através da sua assessoria, nós ouvimos isso, que ela é contra isso, ela deve matar no relatório, mas está meio ausente da Câmara dos Deputados por alguns problemas de natureza pessoal. E está lá na gaveta dela.
Paralelamente, um outro deputado entrou com um projeto que ameniza muito essa situação. Ele diz que o veículo novo, 0 quilômetro, quando sai da concessionária para o usuário botar nas vias públicas, funcionando, trabalhando, ele teria 30 dias para fazer esse primeiro ensaio. É o primeiro ensaio subsequente, não é, Eduardo? Então, esse até que ele não muda nada, porque nenhum proprietário de veículo, ao comprar um veículo, deixa de fazer o ensaio. Ele não corre esse risco assim com um veículo zero e tal, parar, enfim. De forma que essa ação desse deputado precisa ser devidamente bloqueada. Muitos têm trabalhado nesse sentido, a própria Polícia Rodoviária Federal, o Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho tem uma preocupação extraordinária com a carga horária, né? Estão submetidos os motoristas. Então, vamos ver o que vira. Eu queria só voltar um pouquinho à palestra do Eduardo, tá? Que é falar da nossa experiência nessa questão dos permissionários fazerem esse tipo de serviço do Inmetro, né? Com toda a anuência do Inmetro. Eu acho e digo a todos, eu acho que vale a pena, eu acho que esse é o caminho, não tem jeito, tem que seguir para isso, tá? Porque cada vez mais isso emperra as fabricações, pelo que eu vejo aqui, desde a outra vez, que no evento da Rimesp, hoje, fabricações de produtos, porque dependendo de verificações, radares, balança, enfim, são vários produtos que podem sim, eu incentivo a vocês, profissionais da área, a conversarem com o Inmetro, cobrarem do Inmetro e tentar fazer algum programa parecido com o de Chronotakov. Como já disse bem antes, Eduardo, eu acho que o Marcelo também tem problemas, mas eu acho que a gente evoluiu muito de 2009 para cá, são 16 anos e a gente tem evoluído. No fim das contas, meu conselho vão atrás, procure o Inmetro e o Inmetro esteja com as portas abertas para o pessoal, tá? Porque realmente é muito importante. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Murilo, José Augusto, pela apresentação. Aí está o Media Code da palestra deles, para vocês captarem. Então, vamos lá. E vamos mudar, então, para a terceira e última palestra deste painel, com o tema Introdução das atividades materiais e acessórias para instrumentos médicos e outros. Eu convido, então, a senhora Rúbia Rondini, Regulatory Affairs and Customer Service Manager da Omron Healthcare Brasil. Bem-vinda, Rúbia. Boa palestra. Obrigada, bom dia a todos. Eu venho explicar, então, as atividades materiais e acessórias para instrumentos médicos, que é um mundo bem mais específico, diferente, né, do que a gente está falando até agora. Primeiro, eu trouxe aqui o que é um equipamento médico, né, alguns conceitos. Equipamentos médicos são instrumentos e dispositivos com finalidade de diagnóstico, prevenção, monitoramento, tratamento e reabilitação de pacientes, usados em ambientes como hospitais, clínicas e também domiciliares, para garantir cuidados precisos e eficazes. E a metrologia, ela é fundamental para garantir a precisão e conformidade com normas e regulamentos, inclusive, né, de diversas indústrias, inclusive a de equipamentos médicos, assegurando qualidade, segurança e confiabilidade. Atividades materiais e acessórias, o Eduardo já explicou aqui muito bem, são atividades que o Inmetro pode delegar para empresas ou laboratórios que estejam aptos a executá-las. Por exemplo, a declaração de conformidade, ensaios e marcações. Bom, e aí na área da saúde existem 2 regulamentos técnicos metrológicos para 2 categorias de produtos,
que são os esfigmomanômetros e os termômetros clínicos digitais. A portaria 341, ela rege o regulamento técnico metrológico para os esfigmos de medição não invasiva, né, que são os monitores de pressão, e a portaria 325 de 2021 é o regulamento técnico metrológico dos termômetros clínicos digitais. Hoje aqui eu vou enfatizar a portaria 341. Por quê? Porque ela rege a verificação inicial, né, para os esfigmomanômetros. Então, ela lá no seu item 5.2, ela fala que todos os modelos de esfigmomanômetros devem obrigatoriamente ser aprovados em verificação inicial para que possam ser comercializados. E os ensaios são os ensaios de determinação do erro de indicação, interrupção imediata de medição, e ela diz no item 524 que pode ser usado um plano de amostragem, exceto para o ensaio de determinação de erro de indicação. Então, significa que para esse ensaio, não pode ser por amostragem, né? A gente tem que verificar 100% dos produtos importados ou fabricados no Brasil antes de disponibilizar para comercialização. E aí eu mostro aqui, eu posso falar da ONPAM, como que é esse processo, né? Então, a fábrica no exterior, ela produz o esfigmomanômetro, ela já faz um ponto, já tem 5 pontos de referência no processo, né, de verificar a precisão desses instrumentos na linha de produção. Depois ela reverifica isso na inspeção de saída, né, já existe esse ensaio. E quando o produto chega no Brasil, no importador, nós precisamos ter toda uma estrutura para atender a portaria 341 e a NIT CEFIC 026, para ensaiar nos pontos, né, mandatórios da portaria os produtos finais. Então, existe uma estrutura, um laboratório acreditado, né, dentro da empresa, e 100% dos produtos precisam ser testados. Então, a gente precisa desembalar produto a produto, fazer um exame geral por amostragem, testar 100% dos esfigmos e, por fim, o nosso laboratório emite a declaração de conformidade e fazemos a selagem, instrumento por instrumento. Depois desse processo, os produtos são embalados novamente e aí sim são disponibilizados para venda. O Eduardo citou aqui o modelo. Na verdade, ele falou de verificação subsequente, né, mas eu sei que o Inmetro tem também já uma proposta, né, que a gente espera aí para a verificação inicial. E eu trouxe aqui como que seria otimizado, né, esse modelo. Se a gente conseguisse fazer na linha de produção, atender a portaria do Inmetro, fazer os 8 pontos de referência, né, testar 100% dos produtos em linha, o exame geral, como pede a portaria, emitir a declaração de conformidade, selar os instrumentos, depois disso os instrumentos serão embalados, ainda assim existirá uma inspeção de saída, porque isso é do nosso fabricante, né, fazer essa revisão, e, claro, ao importar o produto, o importador ele é responsável por garantir a conformidade dos produtos, né? Então, é todo um processo acompanhado para garantir a conformidade com a portaria do Inmetro. Isso, no nosso caso, é possível, a gente tem total controle do nosso fabricante. Mas as empresas que não têm, né, muitos importadores que não têm esse acesso ao fabricante, eles poderiam, aqui também é um segundo exemplo, né, de uma nova proposta, por que não utilizar laboratórios de ensaios, né? Então, o Inmetro acreditar laboratórios para fazer esses ensaios de verificação, que também possam cumprir a portaria,
né, a regulamentação do Inmetro, fazer o teste em 100% dos produtos, exame geral, por amostragem, e o importador, claro, ele tem que ser responsável por garantir que só os instrumentos aprovados sejam comercializados. Isso também simplificaria a estrutura, né, de todas as empresas, de um modo geral, e o importador emitiria a declaração de conformidade e faria a selagem dos instrumentos aprovados. E nesse processo, né, nessa nova proposta, como que a qualidade é garantida, né? No caso da Omron, posso falar da Omron, a inspeção durante a fabricação e também estudos clínicos garantem a precisão dos instrumentos durante a sua vida útil, né? Isso é garantido pelo fabricante. Então, os monitores de pressão eles passam por um rigoroso processo de controle e inspeção de qualidade durante a fabricação e, adicionalmente, todos os produtos passam por estudos clínicos, inclusive para ser aprovado pelo Inmetro, porque antes de serem importados, comercializados, para estar aptos, a gente precisa submeter o produto a uma aprovação técnica de modelo, onde a gente tem que apresentar estudos clínicos, né? Então, nenhum instrumento é aprovado e pode ser comercializado no Brasil sem que tenha estudos clínicos para comprovar sua precisão de resultados em pacientes reais. Então, aqui eu trouxe a situação atual, né, na nossa indústria, em relação à verificação inicial, né? Ela gera altos custos de estrutura, equipamentos, recursos humanos para a manutenção de um laboratório acreditado. Os custos são repassados aos consumidores finais. Existe uma alta complexidade no processo, porque precisa ser realizado, né, como eu expliquei, em 100% dos produtos, abrir o produto final, né, já embalado para teste, fazer a selagem de todos os instrumentos e reembalar após a verificação. Demora do Inmetro, em alguns casos, na liberação da carga numérica, né? Já aconteceu de demorar 15, 20 dias. Dificuldade de homologação de fornecedores de marcas de conformidade. Isso também é um ponto bem sensível. Em relação aos concorrentes, a gente percebe uma falta de padronização dos ensaios e dificuldades relacionadas à conformidade com normas técnicas. Então, a proposta, eu sei que o Inmetro vai apresentar, acho que, se eu não me engano, amanhã, uma proposta de consolidação das portarias 293 e 295. Né? Então, a gente, né, espera a possibilidade dos ensaios serem realizados por fábricas no exterior e por laboratórios acreditados. E também essas fábricas serem auditadas pelo Inmetro, autorizadas a emitir a declaração de conformidade. Com isso, a gente vai ter maior celeridade e padronização dos ensaios, reduzir custos de verificação inicial nas empresas, ter uma maior responsabilidade das empresas em garantir a qualidade dos instrumentos. Inclusive, o Inmetro e o IPEM poderão focar mais na fiscalização, né? E incentivo à inovação. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho de verificações subsequentes, também regida pela portaria 341, né? As verificações subsequentes, o item 5.3 da portaria 341 diz que é responsabilidade do detentor, né, do dono do esfigmomanômetro, submetê-lo às verificações subsequentes perante um órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal, ou seja, perante um IPEM. O que isso quer dizer? Que somente os IPEMs, os órgãos delegados, podem fazer a verificação subsequente, né, atualmente. As verificações subsequentes têm a periódica, que é realizada uma vez ao ano,
que também compreende as etapas de exame geral, determinação do erro de indicação e determinação do escapamento de ar, né, exceto para os esfígmos de punho. E existe a verificação pós-reparo, que é aquela que o esfigmomanômetro precisa passar toda vez que ele sofre um reparo. Então, se ele sofre um reparo, ele tem que ser submetido a uma verificação pós-reparo, e existem empresas autorizadas, no caso são as oficinas permissionárias que fazem que são autorizadas a fazer essa verificação, né? Bom, a proposta que a gente vê a necessidade, né, disso ser modernizado também é para empresas acreditadas, né, do setor regulado, laboratórios acreditados e oficinas permissionárias, assistências técnicas devidamente autorizadas, realizarem a verificação subsequente. Então, a proposta seria ter essa possibilidade, né? Trazendo aqui o status atual, né, a situação atual a gente tem uma cobertura da rede deficiente, né? Em muitos estados existe apenas um IPEM para cobrir uma localidade inteira. Alguns órgãos delegados não reconhecem que devem realizar esse serviço e não dispõem de equipamentos, aparatos e nem mesmo de recursos humanos para realizar a verificação. Custos altos, né, para os consumidores enviarem o equipamento para o IPEM, que muitas vezes não tem na sua localidade. E o processo de acreditação hospitalar hoje exige a certificação via IPEM, justamente porque o regulamento só permite que o IPEM a realize. Então, a proposta é mudança do regulamento para autorizar empresas acreditadas e oficinas permissionárias a realizarem as verificações subsequentes. Vantagens, né? Temos as etapas de verificação são as mesmas da verificação inicial. Então, uma empresa autorizada para fazer verificação inicial, a gente entende que ela pode fazer a verificação subsequente. Existem mais de 300 empresas permissionárias, oficinas permissionárias para esfigmomanômetros no Brasil. Assistências técnicas autorizadas em empresas acreditadas dispõem de mais recursos físicos, humanos e têm conhecimento técnico dos produtos. 9.000 usuários se beneficiariam do suporte das empresas, né, para o atendimento das verificações, isso são dados da OMRO. Foco dos IPEMs passa a ser na fiscalização do pós-mercado, que é o objetivo, né? Cada vez aqui o Inmetro também já reconhece e fala dessa importância, né, do IPEM fiscalizar o pós-mercado, e alinhamento com práticas de regulamentação e fiscalização internacionais. Inclusive, aqui eu trouxe da Organização Mundial da Saúde uma publicação de 2020, que aqui embaixo eu coloquei a tradução, destacado aqui no quadro em vermelho, que essa publicação diz que a maioria dos esfigmomanômetros eletrônicos totalmente automatizados não podem ser testados ou calibrados pelo usuário, mas devem ser enviados ao fabricante ou a um centro de serviço aprovado. Então, a gente observa que em muitos países da Europa, né, a verificação ela já é feita por empresas ou oficinas permissionárias, lojas especializadas para esse serviço. Na Alemanha, por exemplo, ela só é exigida para equipamentos com fins comerciais, né, e a cada 2 anos. Então, já existe essa tendência, né? Na verdade, acho que só no Brasil que tem essa, que está tão amarrado de somente os órgãos delegados poder fazer, tá? Bom, é isso que eu tinha para trazer. Obrigada e fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Muito obrigada, Rúbia, pela apresentação. Vou passar agora, aqui está o QR Code da apresentação da Rúbia, para vocês captarem. Eu vou passar a palavra, então, ao moderador, senhor Gerson, para as considerações finais,
e abrir para as perguntas da plateia. Vamos lá, gente. Bom, parabéns pelas palestras, né? Fica tranquilo, da maneira que o senhor falou, a gente tem trabalhado muito na Remesp, né? O Inmetro sem filtros, então eles já estão ficando acostumados, né? Eu acho que o trabalho da Remesp é esse mesmo, né? Junto com o Inmetro e tem sido muito bem recebido, elevar os problemas, né? E a gente buscar junto saídas alternativas, né? Não está tudo errado, mas também não está tudo certo. Então a gente precisa trabalhar para que a coisa flua e, como o Marcelo bem colocou, né? É um trabalho contínuo, tá? De melhoria. A Ruby acabou comentando no final da palestra dela e eu não quis adiantar na introdução, mas nessa viagem que o Marcelo comentou na apresentação dele, que nós fizemos para a Europa, nós vimos esse modelo lá na Europa, né? Da verificação subsequente sendo feita pela iniciativa privada, tá? E um ponto que eu achei bastante interessante lá, e eu vou trazer para o meu mundo de balança, né? É que, por exemplo, você tem balanças que têm metrologia legal e você tem balanças que também têm avaliação da conformidade. E a iniciativa privada fazendo ambos ao mesmo tempo. Uma otimização de recurso, né? Uma otimização de processo aí. O que a gente está buscando aqui, né? E o Inmetro tem sido muito receptivo em relação a isso. Não é porque eles estão aqui, mas o trabalho da Remesp com o Inmetro tem sido muito em cima desses pontos, né? Lá eles têm até um modelo interessante, Eduardo, e você comentou isso, lá para balanças, o laboratório, né, a iniciativa privada autorizada, designada, ela tem que informar o órgão metrológico da região com 10 dias de antecedência. E aí, como você bem colocou, aí cabe ao órgão metrológico ir lá ou não no dia, né? É claro que existe uma inteligência envolvida em cima disso, né? Para saber, ó, esse eu tenho que ir mais, esse eu vou menos, né? Esse eu vou de vez em quando tomar um café. Então, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo, e como eu disse no começo, um trabalho que vai mudar a questão metrológica no Brasil, né? Se você pensar em permissionários, ninguém mais chega em toda a ponta do que o permissionário. Então não tem como a gente não usar essa mão de obra hoje já existente, claro, capacitada, certificada, designada, e aí carece de melhorar hoje os regulamentos, carece de se exigir mais, e aí entra o papel dos IPENs, né? Que é essa fiscalização em cima desse agente autorizado. Tá? Então, eu acho que isso é o mais importante, mas eu entendo que a gente vai ter um ganho gigantesco, tá? Com essa terceirização, entre aspas, para a iniciativa privada. Então é isso, pessoal. Acho que a gente tem que estar muito atento, né? Tem perguntas aqui. Por favor, por favor. Eu queria particularizar um fato, doutora Ruber, que é o seguinte. Eu estava na consulta médica e ela mediu a pressão e disse: você está com 16, não sei o quê. Eu disse: olha, doutor, eu nunca fui hipertenso. Pode ser alguma coisa especial de hoje e tal. Ela falou: um momentinho que eu vou pegar outro equipamento. E pegou o equipamento, esse de pulso e tal, e deu a mesma coisa. Aí ela prescreveu lá um remédio, coisa. E eu comentei com ela sobre uma antiga, um comando para essa finalidade feito no Rio Grande do Sul pelo Inmetro, em que grande parte dos equipamentos, eu vou tentar falar o nome, que é esfigmomanômetro, é isso? É a primeira vez que eu consigo falar. Bom, grande parte desses equipamentos no Rio Grande do Sul, o Inmetro constatou que estava fora do padrão. Aí é uma preocupação, não é? Para quem está na terceira idade, pressão arterial é complicado, né? Eu gostaria de não saber nada disso, tomar o remédio e tal, não discutir. Mas fui para outro médico. E
Ela começou a baixar a pressão, né? Tudo bem. Mas era apenas uma observação, indispensável, urge que isso seja colocado em prática. A contratação de empresas devidamente certificadas e supervisionadas e fiscalizadas pelo Inmetro, porque isso é a condição de saúde pública. Não é? É sério isso, né? Bom, eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta longa, né? Vou tentar dar uma enxugada nela. Da Márcia Almada, é para você, Rubia. A dificuldade, tempo demandado e custos para verificações subsequentes levariam os usuários a substituir o equipamento ao invés de enviá-los para serviços? Continuando. Poderia comentar os impactos positivos, exemplo, aumento de vendas, e negativos, exemplo, instrumentos, descartados? É exatamente isso que acontece. A gente sabe que muitos hospitais, por exemplo, eles depois de um ano descartam os produtos, porque é tão inviável fazer uma verificação subsequente hoje em dia, mandar para o IPEM. Eu falo isso porque eu já ouvi relatos de hospitais, clientes, que falam, mas o IPEM vai demorar 15, 20 dias para fazer verificação, né? Eu não tenho como ficar sem os equipamentos. Então, o hospital compra novos equipamentos, muitas vezes descarta o que eles têm, e é exatamente isso que acontece. Se a gente for pensar, né, do ponto de vista da empresa, que bom, a gente vai vender mais, né? Mas pensando como um todo, né, para a sociedade, pensando na sustentabilidade, né, isso é um absurdo, né? É um desperdício realmente. E quem sofre mais é o consumidor final, né? Como eu comentei aqui, porque o consumidor final ele não consegue também verificar, ele tem a mesma dificuldade, tá? Eu já tive reclamações no nosso call center do consumidor que foi ao IPEM e o IPEM falou: a gente não faz, leva na honra que eles fazem. Então, existe aí também uma falta de comunicação, porque o regulamento fala que é o IPEM que tem que fazer. E aí o consumidor vai até a porta do IPEM e ele fala que não tenho aqui como fazer, às vezes não tem o equipamento, não tem a ferramenta para fazer. Então, é um problema de saúde pública mesmo, tá? Eu não tenho mais nenhuma pergunta do público, eu quero fazer uma para o Eduardo. Com esse modelo de sucesso apresentado aqui do Crono, né, quais são os próximos passos e quando que a gente vai ter outros instrumentos com essa possibilidade, né? Eu acho que aqui hoje a gente tem um público com bastante permissionários aqui, oficinas, e talvez sejam postulantes, né? Então, como que o Inmetro está prevendo isso? Como que vai ser esse ciclo? Enfim. Vamos lá. Eu acho que a nossa dificuldade é a nossa limitação de pessoal, né? Não tem muito jeito, né? Quer dizer, tudo que a gente está comentando aqui envolve minimamente, né, uma alteração de regulamentos, né, de procedimentos, né, normas, sistemas. Aí, de repente, pode ser o maior gargalo, né? Desenvolvimento de sistemas, porque se eu estou usando, né, o particular, eu preciso desses dados sendo transmitidos, né, para os dois lados. E hoje a gente tem um gargalo grande nessa parte. Então, assim, eu acho que fica, né, registrado, né, a questão do caminho, né? Acho que o caminho é esse. Como a gente comentou, de repente, nem todos os instrumentos, né, mas acho que a maioria. E dependendo do instrumento que hoje não permita, eventualmente, né, como a gente comentou, né, um registro e tudo, quem sabe para frente não tem esse registro também, né? Pegar um exemplo aqui, assim, rápido, né? O tacógrafo. A gente tem muito problema com etiquetas de inscrições obrigatórias. Isso é um problema para a gente, é um problema para os PACs também, né? Até que ponto o PAC consegue identificar uma etiqueta que foi adulterada, né? Aquele tacógrafo foi roubado, etc., né? Tem essa rastreabilidade, essa questão importante.
Hoje a gente já tem um equipamento que essa etiqueta está dentro da memória. Quer dizer, então essa relação com o fabricante, quer dizer, para alterar a memória já fica mais difícil, né? A gente não fala que não possa, né? Mas já complica um pouco mais. Então, assim, são caminhos, de repente, outros instrumentos, ó, vou ter essa etiqueta na memória, vou ter as informações de medição na memória, e isso vai facilitar esse caminho. Mas gradativamente, dentro do que a gente tem de pessoal, né, de recursos, a gente vai caminhando para essa figura, né, da atividade sendo realizada pelo particular. E conta com o apoio de vocês, evidentemente, né? A gente precisa, né? Hoje a gente já trabalha dessa forma, né? Seja ajudando em textos, né? Sistemas, de desenvolvimento de sistemas, etc. A gente conta com essa parceria para a gente poder chegar numa evolução o quanto antes. Não, legal, Eduardo. Tem mais uma pergunta para você. Só corrigindo a balança, a gente tem como mandar o dado sim, tá? Bom, dá uma pergunta aqui da Daniela, né, da Remesp. Como evitar o conflito de interesse para uma empresa permissionária que se candidata a ser autorizada para ensaios de verificação? Interessante a pergunta. É muito boa. Então a gente tem isso também com o tacógrafo, né? Diariamente a gente enfrenta o quê? O usuário vai num posto, ele é um equipamento, principalmente esses mais antigos, né, que usam disco, que precisa de manutenção. Esse disco carbonado ele solta, né, fuligem, solta esse carbono. Então você precisa de uma manutenção, uma limpeza, né, periódica. E o usuário não quer fazer, né? Que é custo, né? Quer dizer, além do custo, né, do Tobasso, da tarifa, da taxa que tem que ser paga, ele teria um custo da manutenção. Então, eventualmente, ele se nega a fazer essa manutenção. E aí o posto que é correto, não, eu não vou fazer porque está com problema, né? Ele vai num outro. Então, hoje a gente recebe essas denúncias, posso falar aqui diariamente, né? A gente apura todas elas, tá? Essa supervisão faz parte, né? Então, as próprias empresas nos ajudam, né, nos dão um subsídio para realizar essa supervisão. Eventualmente, a gente tem também o outro lado, né, denúncias que não cabem, né, questão de concorrência, então tem que filtrar aquilo, mas está tudo dentro do pacote. Isso acontece e tem que ser previsto e visto, né? Obrigado, Eduardo. De fato, essa questão do conflito de interesse, ela tem que ser trabalhada bastante, né? Até porque, às vezes, pode ser que nem seja, né? Como você deu o exemplo, um conflito de interesse, seja uma necessidade. Mas quem tiver ali submetido a esse ensaio, né? Essa verificação ali, pode interpretar que, de fato, esteja ali querendo majorar o valor ganho, né? Deixa eu só complementar, né? A questão de conflito de interesse. O regulamento do Inmetro em relação aos postos autorizados, ele já prevê que um frotista, né, uma pessoa que tem uma relação com uma empresa relacionada à área de trânsito, né, que teria um interesse outro, né, ele não pode ser autorizado como posto autorizado de cronotacógrafo. Então isso já é previsto. Perfeito. Acho que tá bom, né? Ainda temos mais um tempinho, Jefferson. Algum Alguém deles querem fazer algum comentário, finalizar? Querem sair desse frio? Porque o ar tá forte aqui, viu? Quem subir aqui se vem agasalhado. Eu queria perguntar ao Eduardo se essas, entre aspas, terceirizações aí, no modelo do Crono, quer dizer, o cidadão lá, o credenciado, ele tem que ter oficina, porque eu tenho a impressão que este ato de ter oficina, essa função de oficina e avaliação, verificação, aumenta a responsabilidade dele, não é? Perante o proprietário, lá, o cliente dele que chega lá com equipamento, que ele tem que consertar, verificar, não é? E entregar. Isso, de um modo geral, eu não estou falando só do caso do esfigmomanômetro, mas de qualquer equipamento aí. Se isso está pensado.
Não, então, doutor Basso, eu acho que cada instrumento tem a sua particularidade, né? Então, hoje a gente tem um regulamento específico para permissionárias, né? Empresas que realizam a manutenção e a intervenção no equipamento, e esse equipamento ele volta ao uso com a marca de reparado, né, daquela empresa. Então, né, pegando balança, né, que a gente não tem como chegar na balança imediatamente. Então, fez um reparo, essa oficina permissionária que aí tem que atender o Inmetro, quer dizer, um particular, né, isso desde lá de trás, né, é um particular autorizado pelo Inmetro para fazer aquela intervenção, que no caso é um ensaio, né, quer dizer, ele faz o ensaio, opa, essa balança voltou, está medindo corretamente. Então, com a minha marca, ele consegue, o usuário consegue utilizá-la novamente. O tacógrafo ele foi pensado de uma maneira o seguinte, o PAC, normalmente, ele já faz essa manutenção e ele já faz o ensaio, né? Então, até também no regulamento, prevê que os PACs estão fora da regulamentação na parte de permissionária. Quer dizer, então o Inmetro, num primeiro momento, não interfere na questão da manutenção, até porque o nosso foco é a volta do instrumento em uso, né, não a manutenção em si. Claro que essa manutenção tem que ser feita de acordo com alguns parâmetros, isso é uma outra questão, né, quer dizer, alteração de componentes, etc., isso tem que ser visto, né, não é qualquer alteração que é permitida, né, para retornar esse equipamento ao uso, mas ele vai realizar os ensaios para que esse equipamento volte. Então, se o PAC ele já faz ali a manutenção, ele já faz o ensaio, ele já está em uso, eu não precisaria ter uma outra figura. Só que hoje a gente vê, né, quer dizer, os usuários vão aprendendo, né, então o usuário vai num PAC, mas podia ser em outro local, né, porque eu não regulo isso, e ele fez uma manutenção. Ele rompeu as marcas, né, só que ele tem um certificado no sistema que está válido. E aí ele não retorna para fazer uma nova verificação, né? É claro que isso é uma questão de informação, né? Então a gente sempre passa, por exemplo, a gente recebe demandas judiciais perguntando se naquele dia do acidente, se aquele tacógrafo estava verificado. Então a gente sempre coloca na resposta isso, olha, pelo sistema aqui, ele está verificado. Só que essa verificação ela só é válida se essas marcas estão apostas lá naquele dia, né? Estavam apostas, estavam não obliteradas, se estão correspondendo ao certificado de verificação, se a característica do pneu, conjunto aro-pneu, está correspondendo. Quer dizer, então a gente bota considerações ali, porque senão aquele certificado não é válido. Mas tem usuários que se usam, né, do sistema para eventualmente levar uma vantagem. Claro, se ele for parado pela Polícia Rodoviária Federal, se ele for fazer uma inspeção no instrumento, ele vai ver que está irregular, né? Mas no sistema ele está regular. Então, aí são figuras que a gente tem que prever, opa, se alguém identificar isso, comunicar para a gente cancelar esse certificado. Mas é isso, né? Quer dizer, cada caso a gente tem que pensar, né? E eventualmente a gente não consegue pensar inicialmente, mas depois a gente corrige para tentar regularizar, né, o mercado. Eu gosto de uma coisa que o Marcelo tem dito bastante, é a gente começar pelo bom, né? Acho que a gente precisa começar. Às vezes a gente tem mania na metrologia, né? Legal, científica, industrial, de sempre estar buscando o ótimo e nunca avança. Então acho que esse é um ponto importante também para a gente levar em consideração. E o fato de estarmos todos unidos aqui hoje demonstra isso, né? Tem aqui prestador de serviço, fabricante, órgãos do governo, né? E todo mundo aqui em pró da metrologia. Então, se a gente se ajudar, eu tenho certeza que o avanço ele vai ser muito maior. E aí a Remesp, ela tem esse papel, né? Esse papel de juntar todas essas partes interessadas, né? A gente tem comentado muito com o Inmetro que essa questão das atividades materiais e acessórias, ela passa por um plano de capacitação e certificação, e não só isso, um plano de reciclagem também, né? Porque o que a gente vê muitas vezes, né? Isso vou trazer para o mundo de permissionários de balança, que hoje a recomendação, enfim, o que é solicitado para se conceder autorização é muito fraca, mas pior que isso, as regulamentações vão se atualizando, vão mudando,
E esses permissionários não entregam nenhuma recertificação, não faz nenhuma capacitação nova para isso. E o que a gente vê é um desconhecimento, muitas vezes, claro, tem muitas empresas que participam conosco, que você vê que eles têm um conhecimento muito bom. Agora, uma grande maioria você percebe que não tem esse conhecimento, que não se requalificou. Isso é importante, né, Eduardo? Então, Gerson, justamente esse evento, né, uma amostra, né, como você comentou, é multiplicar conhecimento, né? Às vezes a gente, duas pessoas dentro do Inmetro pensando uma situação, mas aqui eu estou multiplicando esse conhecimento para mais 100 pessoas, né? E de repente vem um insight de uma pessoa, opa, por que a gente não pensou nisso antes? Então é importante isso, né? Ter mais eventos como Metro Legal, difundir mais. Eu comento muito, né? Eu participo das apresentações das associações, né, de postos de tacógrafo, eu tento sempre participar. E o que eu falo muito ali está a nata, né? Só que a gente está falando de 900 postos no Brasil. Então, de repente, eu preciso chegar naquele posto que está lá no interior que não consegue participar de um evento desse, né? E é fundamental, né? Difundir conhecimento, entender a realidade, né? De repente tem uma realidade que é diferente, que a gente não pensa, né? Mas é o caminho. Eu quero só complementar que para equipamentos médicos a gente tem exatamente a mesma dificuldade, igual o Gerson falou aí das balanças. A gente tem também essa preocupação com as permissionárias, porque também é muito difícil, difícil trazê-las. Eu vejo que não tem uma proatividade assim da permissionária de querer se atualizar, preocupação enfim, né, de aprimorar. E às vezes são até resistentes a participar, né? A participar ou a investir, né? Muitas veem que não veem que é um investimento, um evento como esse. Então, acho que precisa partir do Inmetro, sim, iniciativas de reciclagem, de educação para essas permissionárias, para elas realmente estarem aptas, né? Quando a gente fala em privatizar as atividades materiais e acessórias, é claro, é só para empresas que estejam em condições de executar, que a gente não pode, né, perder o objetivo principal, que é garantir a segurança, né, do produto, a qualidade do produto, e para isso precisa ter um serviço de qualidade ali sendo ofertado, né? Então, também peço aí para o Eduardo também, né, é muito importante colocar em pauta essa educação, reciclagem, porque isso é muito, muito falho e aí é uma preocupação, né? Não sei que é uma preocupação do Inmetro e nossa também, da sociedade geral, né? Deixa eu até perguntar esse ponto aqui, até para a gente daqui a pouco sair para almoçação. Daqui a pouco estão me xingando aí embaixo, né? Estão brigando comigo. Como que é isso hoje no PAC? Questão de capacitação, de reciclagem. Conta um pouquinho dessa história para nós, por favor. Não, os técnicos, eles são treinados primeiro por um treinamento online com o Inmetro, que certifica. São obrigatoriamente treinados pelo fabricante do simulador de pista para operar o equipamento e são também treinados por um dos fabricantes do instrumento, seja VDO, FIP, SEVA, Positron, quem seja. Essas três certificações são condições que antecedem a contratação de qualquer funcionário. Você não pode botar ninguém para fazer, sob pena do Inmetro penalizar, né? E até porque o ensaio é assinado por esse cidadão, né? Que é devidamente capacitado. Então, para nós, gestores do negócio, só tem que cumprir a regra, não tem segredo. E o fabricante do simulador não nos cobra nem um centavo para treinar o nosso técnico. O fabricante do equipamento, idem. Ele treina, certifica e tal. E o treinamento do Inmetro
para finalizar essa certificação do Inmetro também é gratuita. Então, ele só exige o segundo grau completo para esses técnicos, né? Fazer só uma observação. O treinamento está acontecendo agora, é o 4º treinamento do ano. São 5 treinamentos pelo ano, a cada ano, e está acontecendo agora, né? São 2 semanas de treinamento online. É isso, né? Vamos. Obrigado Então, a todos. mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Vou entregar o certificado e a lembrancinha do evento e vamos fazer a foto oficial antes de encerrarmos.